destravar. Cada aula um passo firme, cada dúvida a gente resolve. Aqui o medo se dissolve e a confiança se envolve. Estratégia que transforma, cronograma que te guia, metodologia afiada, tipo ninja em harmonia. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai a condição. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente treinou pra subir. Se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico rumo à sua aprovação no exame de suficiência. Que legal, pessoal! Que bom estar com vocês aqui para mais uma aula. Sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui vai ser uma aula um pouco diferente, né? E normalmente as nossas aulas de conteúdo são estudando um conteúdo específico de contabilidade, né? Com estudo de conteúdo técnico, mais a parte de resolução de questões. Só que os temas que foram voltados para a nossa aula dessa semana foi sobre cronograma de estudos e sobre estratégia de estudos. E o tema mais voltado foi a parte de cronograma de estudos. Então, meu objetivo aqui hoje é abrir um Excel e apresentar para vocês aqui, a gente vai montar um cronograma de estudos para trabalharmos juntos aí ao longo das próximas 3 semanas. Então, deixei tudo arrumadinho aqui para a gente poder traçar um plano de ação, para a gente poder estudar juntos aí ao longo dessas próximas 3 semanas, para a gente poder conseguir afiar o machado e chegar rumo à nossa aprovação no exame de suficiência. Que legal, pessoal, gente! Dá aquele feedback para mim aí, me digam se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem, que é para a gente poder começar aqui a nossa aula de hoje. Enquanto vocês vão me dando aí um retorno, eu vou beber aqui um carocinho d'água. Beleza, beleza. Show de bola. Maravilha, o áudio está bom, todo mundo ouvindo bem. Beleza, beleza. Show de bola, pessoal. Então vamos lá. Vou tocar o barco para vocês aqui, não se preocupem, no final da aula eu vou mandar esse cronograma para vocês aqui, vocês vão poder fazer o download deles, tá? Eu vou mandar o arquivo para vocês no WhatsApp, lá no nosso grupo do WhatsApp, e aí vocês vão ter acesso a esse material aqui no final da aula, tá? Bom, o que vai acontecer aí nos próximos dias? Gente, nos próximos dias, mais precisamente do dia 2 até o dia 8 de fevereiro, vai rolar o curso Cronograma à Prova CFC, onde eu vou fazer um raio-x da prova do exame de suficiência, né, para a gente poder tirar tudo que não precisa. E eu te ensinar só o necessário para que você consiga passar na prova do exame de suficiência, sem precisar estudar o edital inteiro. Né? Então a gente vai fazer um apanhado, vai ser um curso gratuito que vai rolar. Né? Então,
Ele está dentro desse cronograma de estudos que eu vou apresentar para vocês aqui, que a gente vai estudar juntos. Só que a gente não pode ficar de braços cruzados esperando até o dia que o curso vai começar, lá no dia 2. Então eu bolei aqui uma força-tarefa. Então a partir da próxima semana, então a gente vai ter 3 semanas de aulas aí, com aulas dia de segunda, quarta e quinta. Então vai ter uma mudança aí um pouquinho na nossa estrutura das nossas aulas, né? Normalmente acontece dia de terça-feira, mas nas próximas 3 semanas a gente vai ter aula dia de segunda, quarta e quinta. Oswaldo, agora vão ser 3 dias de aula? Nas próximas 3 semanas a gente vai ter aí aula 3 dias na semana, né? Agora nessa reta agora de pré-prova, digamos assim, né? A gente vai dar uma intensificada no nosso processo de estudos, daí a questão da gente se organizar com o cronograma de estudos, a gente vai ter aula segunda, quarta e quinta. Então já anota aí na tua agenda, né? Porque normalmente a gente tem aula dia de terça-feira, mas pontualmente nas próximas 3 semanas a gente vai ter aula dia de segunda, quarta e quinta-feira. Legal? Beleza? Maravilha. E, gente, nesse curso Cronograma Prova CFC, que se por acaso você não tiver feito a sua matrícula e quiser participar dele gratuitamente, vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar para você poder participar, né? Vai aparecer um QR Code aqui na tela também, onde você pode fazer a sua inscrição gratuita, e uma coisa eu posso te garantir, né? Vá de mente aberta e se prepare para que você possa efetivamente afiar o machado para conseguir a tua aprovação no CFC, né? Ao longo desses meus mais de 10 anos aí de preparação para a prova do exame de suficiência, eu já treinei mais de 50 mil alunos para conseguir a aprovação no exame de suficiência, e agora chegou a hora de você ser o próximo aluno a conseguir também o resultado da aprovação no CFC, assim como esses que vão aparecer aqui na tela agora. Dá uma olhadinha só. Eu fui aprovado no CFC estudando menos que 3 meses. Eu fui aprovada no exame de suficiência estudando em menos de 3 meses. Eu fui aprovado no CFC estudando menos de 3 meses. Tá vendo aí? Ó, que beleza? Chuchu beleza, né, pessoal? Galerinha, vai ser massa ter vocês aqui com a gente, né? Então se prepara, né? Porque, ó, não importa se vai ser a primeira vez que você vai fazer a prova, não importa se você vem de várias reprovações, né? Não importa se você tá parado há muito tempo, verdinho, esperando a luz do fim do túnel para poder retomar os estudos, nada disso importa. O que importa é a dedicação que você vai ter daqui para frente, é que vai determinar se você vai conseguir passar. O teu passado não te define nada. Se a tua faculdade foi ruim, não adianta te querer chorar o leite derramado. Se você não estudou o suficiente, não adianta chorar o leite derramado. Se o teu nível de preparação para a prova também não for o mais adequado, tá tudo bem, não tem problema. O importante é, daqui para frente, a sua dedicação tem que ser plena para que você consiga a tua aprovação. E uma coisa eu posso te garantir, se você seguir à risca o que eu vou te ensinar, você tem plena capacidade de conseguir passar na prova. Daqui para frente, a tua aprovação no exame de suficiência depende de uma coisa, de você querer. Porque da minha parte, eu não vou medir esforços para poder fazer o melhor que eu puder fazer para que você consiga chegar ao resultado da sua aprovação. Agora, se você tiver com sede, eu posso te oferecer um copo com água, não posso? Mas eu posso beber por você? Não, né? Então a gente vai selar o nosso pacto de compromisso aqui agora, onde eu, Oswaldo, me comprometo a dar o meu 50% que vai te levar até a tua aprovação. Mas você também vai se comprometer em dar o seu 50%. Então coloca aí no chat aí, então comenta aqui embaixo no vídeo, coloca assim, eu me comprometo. Coloca desse jeito aqui, que é para eu saber que você vai se comprometer e vai fazer o melhor que você puder também. Legal? Beleza? Show. Galera, tô muito empolgado, né? Para essa nossa primeira jornada do ano de 2026. A prova tá chegando aí e vai ser massa ter vocês aqui com a gente pra gente poder afiar esse machado aí e conseguir finalmente carimbar aí a tua aprovação no exame de suficiência. Aproveita e coloca aqui para mim no chat, só para eu poder saber, é a primeira vez que você vai fazer a prova ou você já passou por algumas reprovações, né? Coloca aí para mim no chat, só para a gente poder ver, né, como é que nós estamos, né, em relação à questão do momento em que você está, né? Para poder saber se é a sua primeira vez, se você já vem de algumas reprovações, enfim. Gente, vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser a nossa programação das nossas aulas nas próximas 3 semanas, tá? Vamos lá. Gente, próxima semana a gente tem aula segunda. Deixa eu dar um zoom aqui para poder ficar melhor para vocês poderem ver. Deixa eu ver se assim fica legal. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho, pessoal? Tá dando para ver? Produção, tá legal aí? Pronto? Show.
Ó, gente, a gente vai ter aula segunda, quarta e quinta, certo? E aí, normalmente, a gente faz a votação do tema da nossa aula na segunda-feira, né? Pra gente ter uma aula na terça. Então, agora a gente vai ter a votação no domingo, pra gente ter aula na segunda, tá? Então, pelas próximas 3 semanas, aula segunda, quarta e quinta. Então, como é que vai funcionar? Domingo, a gente vai ter a nossa primeira votação. Então, a gente vai votar para poder escolher o tema da aula. Então, vou colocar aqui 3 opções aqui para a gente poder trabalhar juntos, ó. Características qualitativas, teste de recuperabilidade e a nota explicativa. Se você quiser já ir pensando, vai pensando aí qual é o tema que você prefere. E aí, quando for no dia 18, a gente abre a votação e teremos uma aula sobre esse conteúdo. Muito bem. Feita essa aula com esse conteúdo, na quarta-feira a gente vai ter uma aula com os top assuntos que são os mais cobrados pela FGV na prova do exame de suficiência. Essa vai ser a nossa aula de quarta-feira. E na quinta-feira a gente vai ter o nosso primeiro mini simulado, só com questões sobre o assunto que a gente votar aqui, ó. Então suponhamos que o assunto 1 aqui foi o mais votado. Então a gente vai ter uma aula com um mini simulado só com questões sobre esse assunto, certo? E, gente, uma coisa de antemão, volta aqui para mim aqui, ó, vamos lá. Uma coisa que eu quero já que você guarde de antemão no seu coração é assim, ó. A banca FGV, que é a que vai aplicar a nossa prova, ela não quer saber há quantos anos você está se preparando para o exame de suficiência. Ela não quer saber o momento de vida que você está. Ela não quer saber se é a primeira vez ou se você já passou por várias reprovações. Ela não quer saber como é que você está estudando. Ela quer saber se você sabe marcar o X na alternativa correta. Pronto. É isso que a banca quer que você faça. Então, durante toda essa jornada que a gente vai estudar, a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, e a gente vai trabalhar muito isso ao longo de toda a nossa jornada do curso, é que assim, ó, a gente não precisa ser um especialista em contabilidade. A gente não precisa estudar o edital inteiro para poder conseguir a aprovação. Aliás, isso é um dos motivos que faz com que você reprove no exame de suficiência. Não é à toa que nós temos aí uma média de 80% de índice de reprovação. Isso não sou eu que estou dizendo não, tá? Você pode ir lá no site do Conselho Federal de Contabilidade e olhar lá a média de reprovação. Às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos, mas gira em torno aí dos seus 80% de índice de reprovação. Então toma cuidado para você poder não vacilar na hora da prova. O que eu quero te dizer com isso, gente? O que eu quero dizer para vocês é assim, ó. Na nossa preparação, a gente não precisa aprender todo o conteúdo para poder fazer a prova. Então, por exemplo, você vai estudar, a gente vai estudar estrutura conceitual básica. Cai a norma inteira na prova? Não, cai uma parte específica. Eu vou te dar aqui um exemplo. Vamos estudar a relatório de auditoria, NBCTA 700, 705, 706. São 75 páginas. Aí eu te pergunto, quanto tempo você levaria para poder estudar 75 páginas? Coloca aí para mim no chat, vamos conversar junto aqui. Quanto tempo você levaria para poder estudar 75 páginas? Veja, eu não estou falando o tempo que você vai levar para poder ler 75 páginas, porque ler é rápido. Eu estou falando de ler, entender, compreender, memorizar, saber o que cai na prova, se preparar ao longo daquelas 75 páginas. Quanto tempo você levaria? Uma semana, um mês, um ano, uma eternidade? Gente, e se eu disser para vocês que das 75 páginas, o que cai na prova são os tipos de relatório de auditoria, os tipos de relatório de opinião, não modificada, modificada, com ressalva, com abstenção de opinião e adverso. O que cai na prova dá para resumir em um slide, no máximo 2. Percebe? Agora, quanto tempo você levaria para poder estudar um slide ou 2? 5 minutos? Então, o meu papel com você aqui é a gente enxugar o edital inteiro e pegar a parte que você precisa aprender para poder passar na prova. É esse o meu papel. É isso que eu vou fazer com vocês aqui. Eu quero facilitar a tua vida. Porque eu sei que tu trabalha o dia todo, eu sei que tu não tem tempo para poder estudar, eu sei que você chega cansado, muitos de vocês são casados, têm filho, então tem que cuidar do filho, do esposo, né, da esposa, do marido, enfim. Eu sei que o tempo é curto. Então, a gente vai otimizar o tempo da melhor forma possível para você conseguir passar na prova, focando naquela parte específica que cai na prova. Não vamos estudar o conteúdo inteiro. Vamos estudar o que você precisa para poder passar na prova. Combinado, pessoal? Beleza? Beleza, beleza? Ó, se tá combinado para mim, tá combinado para vocês também? Coloca aí para mim no chat. E eu quero que vocês me digam se faz sentido. Eu não quero que vocês digam amém aqui para tudo que eu tô falando, não. Eu quero que vocês reflitam se realmente faz sentido para vocês.
né? Porque é uma metodologia que eu aplico com os nossos alunos da Turma Ninjas e eu vou aplicar essa exata mesma metodologia para vocês aqui também. Legal? Então, do mesmo jeitinho que eu ensino lá para os nossos alunos e que faz com que nós tenhamos aí alunos aprovados em todos os estados do Brasil, é a mesma metodologia que eu vou aplicar gratuitamente aqui para vocês. Não é à toa que dá para a gente passar no exame de suficiência em menos de 3 meses. Por quê? Porque ao invés de estudar o edital inteiro, ao invés de estudar ipsiliter, tudo que está lá, a gente peneira o edital, enxuga tudo e vê só o que precisa para você passar. E eu sei que isso não é intuitivo para você não. Afinal de contas, você caiu de paraquedas aqui agora e vai fazer a prova. Mas para mim, que estudo a prova do exame de suficiência desde 2014, já está entranhado na minha alma. Né? Você pode me virar de cabeça para baixo aqui, eu posso te dizer o que cai e o que não cai na prova. Então eu vou trilhar esse caminho junto com você para poder facilitar a tua vida. Legal? Então volta para cá aqui comigo. Ó. Então recapitulando. Primeira semana a gente tem essas opções aqui para a gente poder votar. Características qualitativas, que está na NBCTG, eu vou até colocar aqui, está na NBCTG 00, na R2, né? Na R2, que a estrutura conceitual básica, que é a estrutura conceitual básica. A gente vai estudar aqui a parte dentro da estrutura conceitual básica, a gente não vai estudar a norma inteira, tá? A gente vai estudar especificamente esse ponto aqui de características qualitativas, se esse for o tema mais votado. E aí tem a NBCTG 01, que é a de teste de recuperabilidade. Beleza? Deixa eu ver se eu abro mais aqui um pouquinho aqui assim, ó. Pra ver se fica melhor aqui, ó. Pronto. Então, temos característica qualitativa, teste de recuperabilidade e nota explicativa. Então a gente vai voltar. Um desses 3 temas vai ser o tema que a gente vai estudar na segunda-feira. E o tema mais votado na segunda-feira, aqui a gente estuda o conteúdo técnico e aqui a gente tem um mini simulado só para poder tratar questões sobre esse assunto, certo? Muito bem. Aí você vai me perguntar, Oswaldo, desses 3 temas, qual é o tema mais importante? Gente, cai estrutura conceitual básica na prova? Cai. Cai teste de recuperabilidade na prova? Cai. Cai nota explicativa na prova? Cai. Então os 3 temas são importantes. O que você tem que pensar é assim, ó, qual desses 3 assuntos que se cair na prova eu tenho uma probabilidade maior de errar? Pronto, é esse o assunto que você tem que pensar em votar. Então, quando for no dia 18, que a gente abrir a votação, você vai poder votar lá e escolher qual é o tema que você quer para essa aula do dia que vai acontecer no dia 19. Legal? Beleza? Show de bola? Maravilha. Muito bem. E aí, quando for na quarta-feira, essa aula vai ser massa, porque na quarta-feira, vamos colocar aqui o slide aqui na tela, aqui, ó. Slide não, nosso cronograma aqui, ó. Na quarta-feira, eu vou colocar para vocês um relatório com os temas que eu entendo que sejam os mais cotados, que a FGV cobra com mais frequência na prova. Beleza. Então volta aqui para mim aqui agora. Ó. Isso aqui vai nos ajudar para ter clareza, um norte de direcionamento em termos de estudo. Porque, de novo, a gente vai estudar o edital inteiro? Não. O que cai de mais importante na prova? Na quarta-feira a gente vai estudar sobre isso. E aí eu vou te dizer quais são os assuntos que, na minha opinião, são os mais importantes para poder estudar. E a gente vai já dar o nosso primeiro direcionamento. Beleza. Volta para cá aqui no cronograma comigo. Ó. Na quinta-feira a gente tem o nosso primeiro mini simulado. Beleza. Então, qual é a sua missão? A sua missão é assistir a aula. A sua missão é fazer um resumo. E a sua missão é fazer a tarefa de casa. Oswaldo, qual é a tarefa de casa? Aqui na segunda-feira, quando a gente estudar o conteúdo, eu já libero o simulado que você vai fazer na quinta. Então você vai ter aí a terça-feira, eu já deixei a terça-feira livre aqui, ó. Exatamente para você fazer a tarefa de casa, né? Que no caso vai ser o mini, que é o mini simulado 1. Pronto. Tudo esquematizado. Então aqui não tem aula ao vivo, mas é um dia que eu estou deixando aberto exatamente para que você possa ter tempo de responder o mini simulado. Porque na quarta a gente já vai ter uma aula. E aí na quinta a gente tem um mini simulado, mas você já respondeu ele na terça. Pronto. Então primeira semana resolvido. E aí, se por acaso você perder alguma dessas aulas ao vivo aqui, você vai ter que o final de semana, né, a sexta e o sábado, né, o domingo também, para você poder estudar aqui uma aula, caso você tenha perdido, ou queira fazer uma revisão, que eu até recomendo que você faça, certo? Ah, pessoal, então antes da gente
retomar aqui com o nosso conteúdo, aproveitar aqui a oportunidade para poder falar aqui uma coisa importante aqui para vocês, né? Como vocês sabem, toda semana eu faço uma aula com conteúdo técnico, né, voltado para a tua aprovação no exame de suficiência. E aí, o que que acontece? Sempre quando termina as nossas aulas, ou durante as aulas, os alunos sempre perguntam pra gente: Oswaldo, como é que eu faço para ter acesso à gravação dessas aulas? Oswaldo, como é que eu faço para ter acesso ao material que você está utilizando aí durante a aula, né? Porque eu respondo questões, a gente explica o conteúdo, eu faço as anotações durante os próprios slides, né? Que é para poder deixar o conteúdo mais rico de informação. Às vezes, durante a aula, a gente vê um detalhe ou outro que precisa complementar, alguma informação que a gente julga como sendo importante, que no calor do momento a gente percebe. E eu vou complementando, riscando. Eu gosto de riscar o material realmente, eu gosto de complementar, de colocar informação adicional, enfim. E os alunos sempre me pedem, né, para poder ter acesso a esse material, para poder ter acesso à gravação das aulas, porque elas são ao vivo aqui, mas depois elas saem do ar e vão para o portal do aluno. E aí, lá no nosso portal do aluno, eu coloco toda essa disponibilização, todo esse material disponível lá, que eu estou chamando de Turma da Pipoca VIP. Né? Então, nós temos a nossa aula gratuita que acontece aqui semanalmente, e aos que quiserem dar um passinho além, né, digamos assim, para poder ter tudo isso de forma organizada, estruturada e bem planejado dentro do portal do aluno, você pode ter acesso à gravação dessas aulas aqui, junto com o PDF, todo o material complementar durante o seu acesso dentro do portal do aluno, que eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que você vai ter acesso a esse conteúdo dentro da Turma da Pipoca VIP. Olha só. Vindo aqui no portal do aluno, ó, aqui, por exemplo, você tem todo o conteúdo que já foi disponibilizado na Turma da Pipoca. Aqui é aquele dia que você acorda desmotivado, né, e você acorda meio borocochô e você quer, de repente, ver a história de algum aluno que passou, né, que foi aprovado, e você quer se inspirar na história daquele aluno. Então você pode vir aqui, por exemplo, aqui você tem a história da Maíse, por exemplo, né, então você pode clicar aqui para poder assistir a história dela, né, então eu vou voltar aqui. Aí eu fiz a prova. Professor, eu não consegui nem ler toda a prova. Pronto, gente, ó, aqui tem a historinha aqui da Maíse, que ela conta aqui pra gente, né? Um videozinho que você pode assistir, né? Você não vai assistir todos os vídeos de imediato, nem tem necessidade. É só para que você possa ver aqui um pouquinho sobre a história. E aqui você tem todos os conteúdos que você pode estudar, né, que já estão disponíveis aqui dentro da plataforma. Então, por exemplo, Oswaldo, eu quero assistir aqui uma aula sobre ponto de equilíbrio. Então você vai vir aqui, você vai clicar e vai assistir aqui a aula sobre ponto de equilíbrio. Então está aqui o conteúdo da aula de ponto de equilíbrio. Então eu posso passar aqui, ó, e você vai ver que tem uma aula completa aqui para você poder estudar o conteúdo, e depois tem uma bateria de exercícios para você poder praticar e responder aqui juntos com a gente, né? Ó, então deixa eu ver se eu acerto aqui uma parte aqui onde tem aqui o material. Ó, pronto. Aqui, ó. E aqui embaixo você tem a apostila com a explicação do conteúdo técnico, ó, e você tem a outra apostila aqui com a resolução de todas as questões, inclusive com as anotações que eu vou fazendo aqui durante a aula. Então você vai ter aqui, ó, o que você já tem disponível aqui, ó. Você tem aula aqui sobre custeio para absorção. Aqui você tem uma aula sobre classificação de contas, tipo de relatório de auditoria, estoque, imobilizado, ponto de equilíbrio. Aqui você tem uma aula completa de DRE, tem um mini simulado, tem NBCTG 32 aqui de tributo sobre o lucro, né, tem aqui os avisos, né, quando entra algum conteúdo novo, algum material, enfim. Então aqui você tem acesso a todo o conteúdo da Turma da Pipoca VIP, né, e outros conteúdos complementares que são exclusivos, que só quem é aluno da Turma da Pipoca VIP também tem acesso a essa condição. E sabe qual é o melhor de tudo? Você pode ter acesso à gravação de todo esse conteúdo dentro do portal do aluno por um valor simbólico de uma parcelinha de R$10. Gente, uma parcelinha de R$10 que não paga nem uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. Ou, se você preferir, você pode pagar à vista um valorzinho de R$40, pronto, e aí você tem acesso a todo esse conteúdo durante um ano, acredita? Pois é. E aí tem aluno que chega para mim e pergunta: Oswaldo, é de verdade realmente? Porque um amigo meu me falou que o outro comentou que não sei o quê, e eu fiquei me perguntando, será que é golpe? Será que é fraude? Né? Será que alguém está se passando pelo professor Oswaldo Marques e tá oferecendo um produto com um valor tão barato? E, gente, de fato, isso aqui é um valorzinho simbólico para você poder ter acesso a todo esse conteúdo aqui, para você que quer ser meu aluno e quer dar um primeiro passo.
né, nessa jornada rumo à tua aprovação no exame de suficiência e quem sabe lá na frente, depois que você assistir os conteúdos, depois que você assistir as aulas, depois que você se sentir mais bem preparado, de repente você pode fazer um upgrade de plano e aí você pode migrar para a nossa turma ninja do curso do CFC, né, a nossa turma ninja do CFC, que é o nosso programa de treinamento completo, onde eu vou te treinar, né, e te conduzir até a tua aprovação no exame de suficiência, passeando por todas as disciplinas do edital do CFC, né? São 14 disciplinas: teoria da contabilidade, contabilidade geral, normas brasileiras de contabilidade, auditoria, ética, perícia, controladoria, contabilidade pública, direito da legislação aplicada, matemática financeira, estatística, português, enfim, né? Você vai ter acesso a todas as 14 disciplinas dentro do portal do aluno, de forma objetiva, clara e precisa, né? Tirando todos os ruídos, tirando tudo que não precisa, tirando todo aquele desperdício do edital, que tem conteúdo que tem lá que quase nunca caiu na prova. Então, focando necessariamente para aquilo que é importante para a tua aprovação no exame de suficiência. Então, para você que quer dar esse primeiro passo agora e fazer parte da nossa turma ninjas da turma da pipoca VIP, digamos assim, tem um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar para você poder fazer a sua matrícula, vai abrir uma páginazinha da Eduz, onde você vai poder colocar lá seus dados pessoais, nome, e-mail, telefone, e aí você vai escolher a forma de pagamento, cartão de crédito, Pix ou boleto, você efetua o pagamento e imediatamente você recebe lá o seu login de acesso no seu e-mail para você poder já começar a estudar a partir de agora, legal? Então clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou, se você preferir, vai aparecer um QR Code aqui na tela aqui agora, você pode clicar nele, onde você vai poder... Clicar não, né? Não tem como clicar, né? De fato, não tem. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular e vai escanear o QR Code, né? Você vai colocar lá naquele aplicativozinho de fotos, né? E vai como se fosse tirar a foto. Na hora que você for tirar a foto lá, que você apontar, você vai ver que vai aparecer um link no seu celular. Aí você clica nele e pronto, vai abrir a página onde você pode fazer a sua matrícula e ter acesso à turma da Pipoca VIP, um acesso durante um ano para você ter esse acompanhamento aqui com o professor Oswaldo nesse primeiro passo, nessas aulas que a gente tem aqui. Você vai poder ter tudo isso organizado, estruturado dentro do portal do aluno. Vamos dar uma olhadinha aqui novamente. E, gente, o mais legal de tudo é porque, ó, por exemplo, eu vou abrir aqui um conteúdo de estoque, por exemplo. Acho que o mais legal é porque está tudo organizadinho, de forma que você vai ter a aula aqui para você poder assistir. E aqui você vai ter tanto a apostila com as questões para você poder trabalhar, como aqui você tem a apostila com a explicação do conteúdo técnico e você ainda tem a resolução das questões todas comentadas, inclusive com as anotações que eu faço durante a aula, que é o que vocês mais me pedem, né? Então, se eu passar para cá aqui, ó, deixa eu ver se eu acerto aqui um pedacinho aqui, ó. Ó, aqui eu vou riscando, vou anotando, vou complementando, tá vendo, ó? E aí eu vou explicando de forma mais detalhada. Na parte de conteúdo técnico também eu vou aprimorando, ó, colocando mais informações aqui, ó, para deixar o material ainda mais rico, enfim. Né? É por isso que eu falo que isso aqui é praticamente um valor simbólico que você vai poder ter acesso a esse conteúdo que vai estar aqui para você poder dar esse primeiro passo e estudar junto com a gente. Porque é uma plataforma tão rica de conhecimento técnico, né, para você poder estudar, dar esse primeiro passo, né? Às vezes falta, deixa eu vir para cá aqui, ó. Às vezes o que te falta para passar no exame de suficiência é direcionamento. Né, assim, o que eu vou estudar? Começo por onde? O que eu tenho que ver? Né, qual é o conteúdo que eu tenho que estudar? Qual é a parte do conteúdo que eu preciso ver? Aí volta para cá, você vai começar a estudar, né, e ter os seus primeiros passos no teu processo de estudo, já vendo uma boa bagagem de conteúdo aqui na turma da Pipoca VIP, como você pode ver aqui. E daquele dia que você acordar borocochô, né, como diria a minha tia, você pode abrir aqui o nosso portal, aqui, nossa coleção de alunos aprovados. Deixei aqui alguns casos aqui para você poder ver. E aí eu recomendo que pelo menos um vídeo por semana você estude aqui, né, que você veja aqui, por exemplo, aqui a história do Edmo. Gente, o Edmo era catador de lixo, né? E com o dinheiro que ele conseguia com o catador de lixo, ele se formou em contabilidade. Hoje ele é contador formado, né? Tem a empresa dele de contabilidade com a mãe dele. Com a esposa dele. A Maíse também é um caso lindo, né? Porque a Maíse era faxineira, gente. Ela lavava vaso sanitário, né? Eu me lembro como se fosse hoje, quando a Maíse fez a entrevista comigo, né? Digamos, ela pegou e falou assim. Ela disse: Maíse, minha filha, até quando você vai ficar lavando vaso sanitário, né? É um negócio muito pesado, né? Assim, mas
Para você poder ver, né, as histórias de superação, né? A Mônica, por exemplo, tentou 16 vezes, né, até conseguir chegar ao resultado dela da aprovação. Né, e dentre tantos outros que você pode ver aqui, tem o caso da Caroline, que tentou 12 vezes até ela conseguir passar na prova. Gente, tem muita coisa legal aqui que vocês vão poder estudar, né, e dar esse primeiro passo rumo à aprovação de vocês. Então, o que você tem que fazer? Você vai vir aqui, nesse link que vai estar aqui embaixo na descrição aqui do vídeo, né, você vai poder fazer a sua matrícula e poder se tornar um aluno da turma da Pipoca VIP, beleza? Então é isso aí. Valeu, galerinha. Avisa os dados, vamos então voltar aqui para o nosso conteúdo. Entrando na nossa segunda semana de live de aquecimento, no domingo do dia 25 de janeiro, eu vou liberar os temas para votação. Quais vão ser os temas para votação? DVA, combinação de negócios e a parte de intangível. Então são 3 normas brasileiras de contabilidade aqui, ó. Você vai escolher do qual das 3 você vai querer a aula. Muito bom. Aí volta para mim de novo aqui, ó. Vamos lá. Gente, essa aula que vai acontecer na segunda-feira, o raciocínio é o mesmo. O que você vai ter que pensar? Assim, ó. Se cair DVA, combinação de negócio ou intangível, qual que eu tenho maior probabilidade de errar? Aí você vai lá e pensa e escolhe aquele tema como o tema da aula, certo? Em termos de probabilidade, ambos caem na prova. Alguns com um pouco mais de frequência, outros com um pouco menos de frequência, mas cai, certo? E aí o que vai acontecer? Desses três assuntos aqui, o mais votado vai ser o tema da aula de segunda-feira. Beleza. Feito isso aqui, na quinta-feira a gente vai ter o nosso mini simulado 2. E o mini simulado 2 vai ser só com questões que a gente trabalhou aqui nessa aula. Então suponhamos que a aula seja sobre, sei lá, combinação de negócios. Então aqui na quinta a gente vai ter um mini simulado só com questão de combinação de negócios. Oswaldo, a aula vai ser sobre DVA. Então pronto, se a aula foi sobre DVA, aqui a gente vai ter um mini simulado só com questões de DVA. E aí do mesmo jeito, eu vou deixar aqui a terça-feira livre para que você possa já ter tempo aqui de responder o seu mini simulado 2. Certo? Responde aqui o mini simulado 2. Aqui a gente vai ter uma segunda aula, onde a gente vai trabalhar o que esperar da banca FGV na prova do exame de suficiência. E aí aqui eu vou trazer voltando para mim aqui, ó. Nessa aula do dia 28, eu vou trazer uns dados estatísticos em termos de como é que a banca se posiciona. Porque existe um nível de cobrança para a prova do primeiro semestre, que é a prova que nós vamos fazer agora, e existe outro nível de cobrança para a prova do segundo semestre. Então são, digamos assim, didáticas diferentes, tem níveis de cobrança diferentes. Então, como é que eu tenho que me preparar para poder fazer a prova do primeiro semestre? Como é que eu tenho que me preparar para poder fazer a prova do segundo semestre? São estratégias diferentes para provas, para a mesma prova, né? Só que como ela tem um nível de cobrança diferente, a gente vai ter também um nível de conotação, de estratégia de preparo de conteúdo diferente também, certo? Então a gente vai trabalhar isso muito bem nessa aula do dia 28. E aí quando for no dia 29, na quinta-feira, voltando para cá, ó, a gente vai trabalhar aqui o nosso mini simulado 2. Muito bem, beleza. Feito isso, a gente terminou a primeira e a segunda semana com as lives de aquecimento. Oswaldo, o que é live de aquecimento? Live de aquecimento são as lives introdutórias para o curso Cronograma Prova CFC. Então aqui eu já vou te entregar conteúdos introdutórios que vão te deixar um passo à frente e rumo à tua aprovação. As aulas efetivamente do curso vão acontecer na terceira semana, né? Então a partir do dia 2 de fevereiro. Mas claro, como a gente já tem uma prova já em frente, né, digamos assim, a gente não pode ficar brincando de ficar parado esperando, né, um belo dia quando o curso começar. Então a gente já senta o sarrafo aqui para poder começar a fazer a parada acontecer. Então essas 2 primeiras semanas, a gente esquenta aqui as turbinas com conteúdos introdutórios. Você está vendo que são conteúdos bem afiados, digamos assim, né, com conteúdos bem incisivos em relação ao que é importante efetivamente para você poder passar. Então eu não perderia essas aulas, né, para você poder já esquentar essas turbinas, e é importante realmente que vocês estejam, gente, porque assim, quando a gente fala de prova de exame de suficiência, você vê os 80% de índice de reprovação, cara, não é brincadeira. O grande detalhe é porque a grande maioria do pessoal que vai fazer a prova acredita e vai de boa fé, acreditando que o conhecimento da faculdade é o suficiente. Quando na verdade não é.
Só que isso você só descobre depois que você faz a prova. Porque até lá, a faculdade fez uma lavagem cerebral na tua cabeça que você acha que o conhecimento da faculdade é o suficiente. E até tem um ou outro que consegue passar, né? De repente tem aquele aluno que é fora da curva e tá tudo bem. Mas a grande maioria não é, como é que se diz? Não é aquele aluno completamente fora da curva, né? Então, assim, aqueles alunos medianos, normais, assim como eu também sou um aluno normal. Afinal de contas, eu também estudo, né? Então, assim, chega na hora da prova e cai conteúdos tipo goodwill, compra vantajosa, mais-valia, menos-valia, consolidação de balanço, né? Investimento em coligadas, cai conteúdos que você nunca viu na faculdade. E aí você chega na hora da prova, se depara com um conteúdo desse, você pensa assim, eu respondo isso aqui como? Em gotas ou em comprimidos? Percebe? Então, assim, um conteúdo por si só já é difícil. Pega um conteúdo de tributo sobre o lucro, já é um conteúdo difícil. E aí você pega e se depara com ele no dia da prova, sem nem ter estudado antes, aí que ele fica difícil mesmo. E não precisa ir muito longe, não. Vamos pegar conteúdo básico. Você viu o fluxo de caixa e DVA na faculdade, de forma precisa, assim, né? Na ipsiliter, para você poder acertar as questões na prova? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Percebe? Aí onde está o grande detalhe da história. Você não se preparou para poder fazer essa prova, né? Seja com conteúdos avançados e seja com o básico, né? Você sabe fazer um fluxo de caixa? Você sabe montar uma DVA? Vamos bem lá no básico mesmo. Caiu uma questão de lançamento contábil, uma questão de classificação de contas. Você sabe responder assim com convicção? Percebe? Então, assim, aí é onde está o grande detalhe. E aí o aluno vai de boa fé para poder fazer a prova, achando que o conhecimento da faculdade é o suficiente, quando na verdade não é. E aí você aprende apenas duras que o conhecimento da faculdade não é o suficiente. Aí a partir daí é que você vai começar a vestir realmente. Agora eu tenho que me preparar de forma mais consistente. Mas enfim, que bom que você está aqui agora, porque agora que você sabe, né, que o conhecimento da faculdade sozinho não é o suficiente, agora a gente vai poder se preparar de forma mais consistente para que você possa já começar o ano, né, já com o teu nome na lista de aprovados, né, começar já com chave de ouro, colocando o seu nome, né, começando já de forma bem consistente, né, digamos assim. Então vai ser massa a gente poder construir essa jornada juntos. Continuando aqui a nossa jornada, falei para vocês aqui, volta para mim aqui rapidinho, produção, vem comigo, ó. De novo, né, gente, assim, para você que chegou agora aqui na aula, né, o que você vai fazer? Se você também quer participar do curso Cronograma Prova CFC, vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode se cadastrar para poder participar gratuitamente, tá? Ou então vai aparecer um QR Code aqui na tela, você pode escanear seu celular, né, bota lá como se você fosse para poder tirar a foto, vai aparecer um linkzinho lá no seu celular, você clica nele, faz sua matrícula, não precisa pagar nada, nem R$1, é de graça, e aí você vai poder participar desse curso comigo. Aí você vai me perguntar, mas Oswaldo, se é de graça, eu tenho que me inscrever para quê? Porque eu só vou poder mandar os materiais das aulas para quem tiver interesse. Então, como é que eu vou mandar para você se eu não sei se você quer participar ou não? Então, a gente vai ter um grupo de WhatsApp, um grupo de estudos, que vai ficar bloqueado, não vai ter aquele tumulto de gente falando, não se preocupa. E aí, por lá, a gente vai mandar todo o material das aulas. As aulas ao vivo que a gente vai poder estudar juntos, a apostila com o resumo dos conteúdos, os exercícios para a gente poder praticar, os mini simulados que vão ser feitos ao longo do caminho. Cara, ó, ainda vai ter um desafio lá no final que eu vou mostrar para vocês aqui com um top simulado só com as questões mais cotadas para poder cair na prova do CFC 2026.1. Legal? Então vem para cá comigo aqui agora. Ó. Chegando aqui nessa terceira parte, que são os dias efetivamente das aulas do curso Cronograma Prova CFC, e as aulas já estão bem amarradinhas aqui para a gente poder estudar juntos. Na aula 1, a gente vai estudar aqui a rota. E eu vou mostrar para vocês aqui o plano estratégico para que você seja aprovado no exame de suficiência começando do zero. Então, nesse plano estratégico, eu vou mostrar para vocês todo o nosso relatório estatístico que mostra efetivamente o que tem mais probabilidade de cair e o que tem menos probabilidade de cair. Então, a gente vai pegar o edital e espremer ele até a alma. A gente vai estudar o edital inteiro, Oswaldo? Não, porque não precisa. Então, a gente vai pegar só o que é necessário para poder passar. Então, a gente vai abrir as principais disciplinas e eu vou te mostrar, olha, esses aqui são os conteúdos que têm maior probabilidade de cair na prova. Então, a gente vai trazer esses conteúdos para um cenário, pegar os 591 conteúdos das 14 disciplinas do edital do exame de suficiência, a gente vai enxugar. Eu vou te dizer, olha, tá aqui teoria da contabilidade, o que mais cai na prova são esses assuntos aqui, vamos estudar esses assuntos.
Contabilidade geral, os assuntos que mais caem na prova são esses aqui. Então, esses aqui são os que a gente vai estudar. Normas brasileiras de contabilidade, quais são os conteúdos que mais caem na prova? São esses aqui. Então, traz para cá para a gente poder estudar. Então, na segunda, a gente tem um direcionamento dos conteúdos que são os mais importantes. Pronto. Feito isso, a gente vai para terça-feira. Terça-feira não, perdão, quarta-feira. Na quarta-feira, a gente vai trazer o nosso manual estratégico. Então, aqui eu vou abrir um checklist para poder te mostrar como é que você vai acertar cada uma dessas questões lá no dia da prova. Então vem para mim aqui para eu poder te explicar. Gente, vai ser literalmente assim. Para cada um desses conteúdos que eu vou mostrar para vocês na aula de segunda-feira, quando for na quarta, eu vou mostrar para vocês um checklist. E nesse checklist vai te dizendo assim, por exemplo, vamos responder uma questão de, sei lá, de fluxo de caixa. Como é que responde uma questão de fluxo de caixa? Primeiro passo, faz isso. Segundo passo, faz assim. Terceiro passo, faz assim. Quarto passo, assim. Eu vou te dizer no beabá como é que você vai responder as questões para você poder acertar. Literalmente. Eu vou te pegar pelas mãos e eu vou te mostrar no passo a passo como é que você vai responder essas questões para você estar efetivamente preparado para poder conseguir passar. Vai ser literalmente assim que a gente vai trabalhar nessa aula que vai acontecer no dia 2. E ó, não tem... Depois você procura os livros aí no mundo afora, né? Procura os PDF na internet. Se você tem algum local que te diga assim, ó, para você acertar a questão. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Eu vou te pegar pela mão e te dizer como é que você vai acertar a questão. Daqui para frente só é uma questão sobre os conteúdos que eu vou ensinar se você literalmente quiser errar. Oswaldo, é porque eu estou gostando tanto da tua aula, mas tanto que eu vou reprovar de propósito para poder conseguir continuar estudando contigo. Não precisa. Estuda, passa no exame de suficiência para a gente poder trilhar outras jornadas. De repente você vai ser meu aluno na turma da Operação Receita, para estudar para a Receita Federal. De repente você vai ser meu aluno para a gente poder estudar no MBA em Reforma Tributária. De repente você vai ser meu aluno para a gente poder estudar Excel para contadores. De repente você vai ser meu aluno para a gente poder estudar processo de abertura de empresas, dentre outros cursos, né? A gente tem pós-graduação em Normas Brasileiras de Contabilidade, em Gestão Estratégica de custos, entre outros, enfim. Então passa no exame de suficiência para a gente poder trilhar outras jornadas depois. Legal? Mas o nosso foco agora é fazer você passar e passar agora, já nessa prova 2026.1, e isso é plenamente possível de acontecer. Legal? Feito isso, gente, ó, então aqui a gente trilhou os conteúdos, fizemos a peneira. Aqui nós estudamos os assuntos, nós aprendemos como é que a gente responde as questões. Aqui, meu amiguinho, é hora de botar a mão na massa. Então na quinta-feira é a hora da verdade. E aí, voltando para mim aqui agora, na quinta-feira é o dia que a gente vai botar a mão na massa e sair respondendo questões. Então, os conteúdos que a gente estudar, vai ter lá uma bateria de questões para a gente poder responder e responder de forma estratégica. Porque você vai aprender a responder essas questões em tempo recorde para você poder ganhar tempo lá no dia da prova. Sem perder a eficiência para você poder ter o máximo resultado de acerto nas questões. Porque aí é outro problema que os alunos têm no dia da prova, porque a galera reclama que não dá tempo fazer a prova inteira e acaba se prejudicando e reprova por conta disso. Às vezes o que está te faltando é a estratégia de como responder as questões. Então, aliado, sabendo o conteúdo que cai na prova, estudando o conteúdo que cai na prova e sabendo como responder isso aqui, pronto. Aí a gente fecha o seco, você vai estar 300% preparado para poder conseguir passar e passar de forma sólida no exame de suficiência, né? Porque o meu objetivo aqui, gente, é assim, ó, é fazer com que você passe no exame de suficiência sem precisar depender de recurso. Porque chega aquela fase de recurso que você está ali com 23, 24 pontos, aquela angústia no coração, aquela dor no peito desesperada, que você fica, meu Deus, né? Passa o período de interposição de recurso, são 30, 45 dias até sair o resultado definitivo. São os piores 30, 45 dias mais longos da vida da gente. Porque está dependendo agora da boa vontade da banca de anular a questão. E uma coisa eu já posso te adiantar. Se você já reprovou no exame de suficiência, você sabe disso. Se você não reprovou, fique sabendo agora. Tem questão que a gente jura de pé junto que vai ser anulada, e ela não é. E tem questão que você diz, não, essa questão aqui não precisa de recurso não, isso aqui não tem nada de errado, e de repente ela anula. Aí você fica, oi? Como assim? É extremamente comum ter questões que deveriam ter sido anuladas e não foram. Isso aí é extremamente normal. Tem uma questão que caiu na prova, acho que foi de 25. Não sei se foi 25.1 ou 25.2, que o examinador pediu lá o lucro. Mas era lucro bruto ou lucro líquido? E tinha as duas alternativas na hora da prova, cara. E o examinador não anulou a questão, assim.
E o Conselho Federal de Contabilidade, tipo assim, né? Fez de conta que não era com ele, ninguém tá sabendo de nada, né? E ficou por isso mesmo. É injustiça, Oswaldo? É. É sacanagem, Oswaldo? É. É um erro operacional da banca, Oswaldo? É. Oswaldo, eu posso entrar com um processo judicial? Pode. Agora, quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo isso vai ficar mastigando lá nessa nossa justiça brasileira que demora horrores para poder sair um resultado? Então eu quero que você estude para que você acerte pelo menos aí umas 35 questões na prova. Que você passe de forma, como é que eu vou te dizer? Que você passe de forma confortável, digamos assim. E dá para passar acertando 35 questões, gente? Dá. Eu tenho alunos que chegaram a acertar 40, 50 questões na prova. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque aqui assim, ó, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Produção, bota na tela aí o vídeo aí, vai. Eu acertei 40 questões. Foi 41 pontos. Foi por pouco, assim, porque 9 questões ali não tinha fechado a prova. Acertei 42 questões. Acertei 50. Posso mostrar a minha prova. Tá vendo aí? Ah, moleque, Oswaldo, tu tem uma aluna que acertou 50 questões na prova? Tenho. Eu tenho uma. Tudo bem, é só uma, mas acertou as 50 questões. Olha, e por que os nossos alunos passam no exame de suficiência com um volume tão expressivo de questões? Porque eu não vou te ensinar o conteúdo inteiro, eu vou te ensinar a parte que cai na prova. Então você vai muito mais confiante, convicto e preparado para poder acertar a questão. Porque eu não estou te preparando para ser um especialista em contabilidade, eu estou te preparando para você ser um especialista para passar na prova. Percebe a diferença? Então aqui a ideia é trazer clareza para você, né? Te tirar desse cenário escuro, que você está olhando lá para os 591 conteúdos das 14 disciplinas e te colocar aqui no trilho. Porque às vezes a gente está naquela ansiedade, naquela angústia, naquela dor no peito, meu Deus, será que eu vou conseguir passar? Será que eu estou no caminho certo? Será que isso aqui que eu estou estudando cai na prova? Será que o que eu estou estudando é o suficiente para poder acertar as questões na prova? Tudo isso, essa angústia que você está sentindo, é o teu corpo te dando sinais de que você não está no trilho certo, de que você está fazendo alguma coisa errada que vai te culminar a reprovar no exame de suficiência. Então, a partir de agora, essa ansiedade vai baixar, esse nervosismo vai baixar, essa preocupação vai diminuir. É claro que ela não vai zerar, não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu vou acabar com a tua ansiedade. Não, ela vai continuar existindo, porque quem estuda cria expectativa, é normal. Né? O nosso objetivo é diminuir isso um pouquinho, para você poder ter o sentimento, poxa, agora eu estou estudando do jeito certo. Agora eu estou estudando de uma forma que faz sentido. Agora eu encontrei um cara que se preocupa comigo, né, que ele está aqui de verdade, de coração, para poder fazer a coisa acontecer e querer estudar. Para quê, pessoal? Para que você possa se tornar um contador de verdade. Para que você possa tomar posse daquilo que de fato é seu. Porque, gente, é muito louco você parar para pensar, mas assim, uma manicure chega a ganhar R$ 3.500 por mês. E você que é um profissional da contabilidade, que passou aí 4 anos estudando na faculdade, que devia estar ganhando pelo menos seus R$ 15.000 por mês, está aí ganhando R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.700 como auxiliar, um assistente contábil. E eu não estou aqui menosprezando a manicure não, tá? Né, que se ela está ganhando isso, que Deus abençoe, mérito dela, tomara que ela ganhe mais ainda. A minha questão aqui é com você, para que você possa ganhar aquilo que você merece. Para que você possa dar um sustento melhor para a sua família, para que você possa dar um sustento melhor para as pessoas que você ama, para que você possa bater no peito e dizer, deixa que eu resolvo, é comigo. Para que não falte o pão em cima da mesa, para que não falte o remédio que precisa comprar, para que você possa pagar um bom plano de saúde para a sua família, para que você possa sempre poder colocar o pão em cima da mesa e prover a sua família da melhor forma possível. E ter paz de espírito e tranquilidade em saber que você está no caminho certo. É isso como um pai de família, como provedor que eu desejo para você. Que você possa ser a pessoa que vai prover a sua família da melhor forma possível. E para isso a gente precisa te tornar um contador de verdade. Te tirar dessa posição aí que você está, que ninguém sabe o que é. Né? Você se formou em contabilidade, mas não é contador ainda. Né? O que você é? Né? Tecnicamente falando, o pessoal chama de bacharel em contabilidade. Né? Ou seja, uma orelha seca. Mas enfim, vamos resolver essa parada e fazer a coisa acontecer. Gente, então assim, o que eu tinha para poder falar para vocês aqui nessa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo. Compartilha esse link dessa aula com seus amigos que também precisam chegar até o resultado da aprovação. Assim eu consigo te ajudar. Né? E eu bati aqui, não sei se estourou o áudio aí, mas enfim. Assim eu consigo, se você compartilhar esse vídeo, eu te ajudo a passar na prova e você me ajuda para que eu possa ajudar ainda mais pessoas. Então deixa o like aí no vídeo, é legal. Isso fortalece o nosso canal. Aproveita para poder me seguir lá no Instagram, @prof.oswaldomarques. Assim você vai ficar por dentro, né? Eu vou estar sempre avisando vocês lá pelo Instagram por todo o conteúdo que está sendo postado. E, gente,
Eu quero encerrar essa aula de hoje falando uma coisa importante, que é assim, era até por ter feito isso no começo da aula, né? Que é a nossa frase do dia, né? E eu acabei não falando, não é que eu me lembrei para poder falar agora, né? Enfim, né? Não tem como eu voltar agora para poder dizer a frase do dia lá no começo. Mas eu quero finalizar essa aula de hoje dizendo assim, ó, começar é fácil, o difícil é continuar fazendo. E é muito louco dizer isso, porque assim, no primeiro dia a gente está sempre empolgado, motivado, né, animado, vou conquistar o mundo, vou fazer a coisa acontecer, só que amanhã vira um dia normal, como qualquer outro. E se você não tiver disciplina para poder seguir em frente, você não vai. E quando eu digo disciplina, é fazer porque tem que ser feito, e não necessariamente porque a gente quer fazer. Eu sei que é melhor você estar tá na praia tomando água de coco, comendo um caranguejo, do que estar estudando, mas se você precisa prosperar e crescer na vida, a gente precisa estudar, não tem outro caminho. Não tem como crescer na vida se não for estudando. A não ser que você ganhe na Mega Sena. Você ganhou na Mega Sena? Que rolou lá no começo do ano? Ganhou ou não ganhou? Se você ganhou, pode fechar esse vídeo, meu amigo. Vai embora, você não devia nem estar aqui. Com não sei quantos milhões e milhões na sua conta, cara, você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Se você ganhou na Mega Sena, não precisa ficar aqui. Agora, se você não ganhou, agora é a hora de estudar. Não tem o que fazer. Certo? Eu desconheço outra forma na vida de crescer na vida, de forma íntegra e honesta, obviamente, que não seja estudando. Então, o estudo transformou minha vida, eu espero que ela possa transformar a sua também. Então, que você seja forte, né? Porque começar é fácil, o difícil é continuar fazendo. A gente precisa fazer, estudar, mesmo que a gente esteja cansado, mesmo que a gente esteja desmotivado, mesmo que a gente esteja desanimado, mesmo que a gente esteja com sono, mesmo que a gente esteja com a barriga doendo, mesmo que a gente esteja com cólica, mesmo que haja qualquer coisa. Oswaldo, eu tô triste, cara, eu tô desmotivado. Cara, é exatamente por isso que tu tem que estudar. Oswaldo, eu tô sufocado no meu trabalho, eu mal tenho tempo para poder estudar, minha Nossa Senhora, como é que eu vou fazer? É exatamente por isso que você tem que estudar, para você poder sair dessa vida sufocante que você tá hoje. Percebe? Eu não estou aqui diminuindo o seu problema, não estou aqui diminuindo a sua dificuldade. O que eu estou querendo te dizer é que se você quer sair dela, a gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais agora nesse período. E é um período que tem data para começar e tem data para terminar, gente. Daqui a pouco é a prova, depois você chuta o balde e faz o que você quiser. Mas até lá, vamos entregar o melhor que a gente puder fazer juntos. E eu me comprometo aqui publicamente que eu vou fazer o melhor que eu puder por cada um de vocês. E a única coisa que você tem que fazer é o melhor que você puder por você, para você. Afinal de contas, é a tua vida que está em jogo, é a tua carreira profissional que está em jogo. E é por você que você tem que lutar. Por você, pela sua família e pelas pessoas que você ama. Fechou? Gente, então tá aí o cronograma. Eu vou finalizar aqui a aula agora e eu vou mandar esse cronograma aqui com essa programação que nós vimos aqui agora, que eu tracei junto aqui, vou mandar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Fechou? Aí vocês olhem por lá, que aí na próxima aula a gente vai seguir esse cronograma. Lembrando, reforçando, que a partir da próxima semana as aulas vão acontecer dia de segunda, quarta e quinta. Anotou aí? Segunda, quarta e quinta. Combinado? Então é isso aí. Galerinha, por aqui eu finalizo então. Um grande abraço. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Sucesso. Vamos junto à aprovação e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Eu me formei em 2012. E de lá pra cá, eu fiz 12 provas pra conseguir, né, passar no CRC. Eu cheguei ao ponto de que eu tava quase pra ir no psicólogo, porque chegava na hora da prova, me dava uma crise de rinite, me dava tudo. Então eu chegava em casa acabada, arrasada. Toda vez eu ficava arrasada. Chorava e vi que não sabe, tipo, eu não sei o que acontece. Porque eu vi o seu método de ensino, eu vi como o senhor falava, de fazer os resumos, aí eu vi que era por matéria, que o senhor ia me explicando. Aí foi que eu comecei a ir fazendo isso, eu fui olhando por matéria, tinha coisas assim que eu deixava passar, e eu vi que foi entrando nos eixos, tudo. Professor de Santo André, São Paulo, eu acertei 27 questões. Contei 5 vezes. Eu contei 5 vezes. Quando eu vi assim 5 vezes, meu marido falou assim: para, você passou na prova, para. Eu falei assim, sabe que eu fui tantas vezes reprovada que eu não tava conseguindo acreditar. Pra ver assim, tipo, eu não conseguia, assim, a ficha ainda tá demorando, sabe? Ainda tá assim, poxa, eu passei mesmo. Parar com esse negócio de negativismo, de ficar se vitimizando. Tempo a gente arruma, nem que for 30 minutos, sabe? Se empenha, tenha foco ali e vai.
você consegue. Tenha fé também, porque isso me ajudou muito. Todo mundo tem seus desafios, todo mundo tem os seus problemas, mas você vai conseguir achar o seu jeito, o seu tempo. Lembra da Carol Miranda, gente? Não foi 4, não foi 5, foram 12. E eu não desisti. Se eu consigo, qualquer um consegue. Continue, professor. Continue. O senhor faz a diferença na nossa vida. Gratidão mesmo por tudo que o senhor ensinou. Não só, eu falo de CRC, de vida mesmo. Tudo que o senhor ensinou pra gente. Muito obrigada. O senhor não sabe o bem que o senhor me fez. Tipo, o quanto eu evolui como pessoa. De ver a sua história, de ver a sua vida. Tudo que o senhor ensina pra gente. Muito obrigada.